Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Jesus nasceu, né? Não tinha lugar. O dono do espaço não tinha lugar. O dono da vida não tinha lugar. Graças a Deus que você deixou ele entrar na sua vida. Graças a Deus que a sua casa abriu as portas para Jesus entrar. O lar que reconhece que Jesus precisa entrar é um lar que Jesus reina, Deus reina. Glória a Deus, porque você termina um ano abrindo o acesso de Deus na sua casa. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir a Jesus bem forte por isso? Glórias, honra, louvor, majestade e soberania seja para aquele que vive e reina. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos ofertar ao Senhor. Os pastores trouxeram presentes, ouro, mirra, incenso. Depois de um ano inteiro, você pensou um pouquinho o tipo de qualidade que você deu para Jesus esse ano? O quanto de valor que demos para Jesus esse ano? Hoje você tem uma oportunidade de entregar no altar uma oferta de gratidão. Você tem a oportunidade de entregar para Jesus algo que te custe alguma coisa. E uma oferta que custa alguma coisa é algo que incomoda a gente. Porque nós somos especialistas em dar esmolas, em dar sobras. Todas as vezes que a gente passa em um lugar que alguém nos pede algo, é automático. A nota amassada, a moeda do fundo da bolsa. É automático dar para Deus algo que não custa nada. Mas hoje o Senhor está com toda expectativa de você abençoá-lo. Você pode fazer isso sem constrangimento nenhum. Pegando tua oferta, abrindo o aplicativo do teu banco e dando para o Senhor a tua oferta que vai te custar algo. Pai, somos gratos pelo amor do Senhor. Somos gratos porque estamos vivos. Somos gratos porque Jesus nasceu. Porque o Filho de Deus vive. Porque um decreto não pode barrar o plano de Deus. Porque nenhuma investida do diabo pode barrar o que o Senhor sonhou. A nossa casa hoje está de pé. Porque o Senhor vive. E como gratidão, Senhor, nós queremos ofertar ao Senhor. Nós queremos entregar ao Senhor o nosso dízimo. Para sustento e honra do teu santo nome. No fim de tudo, os homens passam, as coisas passam, mas a nossa atitude é eterna. Por isso, Pai, consagramos agora a nossa oferta e o nosso dízimo na tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade para você ofertar. Aqui tem o gasofilácio, aí também tem o QR Code. Em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus.
Louvado seja Deus por este dia, né, maravilhoso, pela celebração, né, que nós estamos aqui participando, né, essa celebração do Natal. É muito bom. E é muito bom a gente estar recordando, né, todos os acontecimentos, porque às vezes, no nosso dia a dia, na correria, a gente acaba até esquecendo, né? É tanta coisa na nossa cabeça, na nossa mente, que às vezes a gente acaba esquecendo que Jesus nasceu, né? E Jesus nasceu, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. E esse é o motivo de nós estarmos aqui esta noite. Os seres humanos morrem, né? Morreu, acabou. Presidente, rei, seja quem for, morreu, acabou. Mas Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo no meio de nós. E o motivo de nós estarmos aqui esta noite é esse, para celebrar a vida, né, o nascimento de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Obrigado, Senhor, meu Deus, por cada vida que pôde estar aqui esta noite, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado o privilégio, Senhor, de estar aqui, Senhor, na Tua casa, Pai, para glorificar e para honrar o Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite, Pai. Obrigado por este tempo. Obrigado por Jesus ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Aleluia, louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 24 em diante. Aleluia. Amém? E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Em seguida veio o anúncio, né, do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. E disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui nós vimos, né, no relato do Evangelho de Lucas, a respeito do nascimento de Jesus, né? Ele contando para a gente como foi esse nascimento. E também nós vimos que uma idosa, né, a prima de Maria, já estava no 6º mês, né, da sua gravidez. E
elas moravam provavelmente uma longe da outra. Maria não sabia disso ainda, né? E quando Maria é visitada, né, por um anjo, falando que ela ia conceber, que ela ia dar à luz ao Salvador, Maria também fica sabendo, né, que Isabel estava grávida. Era impossível, né, a Isabel estar grávida para os homens. Isabel ficou grávida na sua velhice. Zacarias já era de muita idade. Isabel fica grávida também. E Maria recebe essa notícia, né, que a sua prima também estava grávida. E aqui, meus irmãos, a gente às vezes vê quantas situações na nossa vida, né, que para a gente é impossível, né? No nosso olhar é impossível para nós. Mas através da palavra do Senhor, através do relato, né, desse acontecimento, a gente vê, né, que para Deus nada é impossível, como a palavra dele fala aqui, né? Não é impossível uma gravidez que o médico decretou, que falou que não ia ser possível, que nunca teria um filho, né? Não é impossível para Deus isso. E a gente vê através, né, desse relato de Isabel, que relata, né, a gravidez de Isabel, Lucas relatando nessa gravidez, a gente vê que nada é impossível. E também no caso de Maria, né? Se hoje em dia uma mulher chegar e falar para alguém, eu estou grávida, né? Aí a pessoa pode perguntar, mas quem que é o pai? Aí fala, não, eu estou grávida do Espírito Santo. Quem é que acreditaria nisso hoje? Ninguém, né, acreditaria. Mas, como a palavra disse aqui, porque para Deus nada é impossível. E como Jesus nasceu? Jesus, desde o começo da fundação do mundo, né, Jesus já tinha nascido, né? Já estava lá junto com o Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que no princípio, né, era o Verbo. E o Verbo se fez carne, e a carne e habitou entre nós. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o projeto, o plano de Deus é desde o início que Jesus viria como nosso Senhor e Salvador. Então, esse presente que o Senhor nos deu, né, desde quantos 1000 anos atrás. E esse Salvador continua vivo, presente no meio de nós. Aleluia, louvado seja Deus por isso, né? Então, quando nós ouvimos, né, falar, né, como nós vimos aqui na encenação do teatro, né, quanta perseguição, quanta coisa que aconteceu, né? Mas Jesus está vivo até hoje. Ninguém conseguiu matar ele, destruir ele. Louvado seja Deus, e nem vai conseguir nunca. Ele vai ser nosso rei eternamente, aleluia. Ele é o nosso rei eternamente. Então, graças a Deus por isso, né? Basta, né? A gente viu o exemplo, né, de Isabel. Quanto que Isabel e Zacarias devem ter orado a Deus, né, para que tivesse um filho, né? Porque antigamente ainda era mais cobrado isso hoje. Quando a gente vê um casal assim, casado, né, junto, há pouco tempo ou há muito tempo, a gente pergunta, né, para as pessoas, e aí, não vai ter um nenê, não vai querer um filho, não sei o quê, né? Imagina antigamente, né, que era mais cobrado ainda, né? Hoje em dia, já até as pessoas estão mais assim, né, não estão lembrando, porque muita gente não está tendo filho mesmo, não quer, é uma escolha, né, uma opção. Mas antigamente era uma cobrança, né, muito grande, né? Então a gente vê, mas eles confiaram, né, no Senhor, né? Eles confiaram e aceitaram a vontade de Deus, né? Se é a vontade de Deus que eu não tenha filho, eu não vou ter. Orei, mas na idade que não tem mais condição, é ali onde que Deus pega e faz o milagre, né? Quando a gente acha que não tem mais jeito, que não tem mais saída, ali Deus opera o milagre na vida da gente, aleluia. Quantas vezes a gente viu, né, e já viveu, né, esse milagre. E eu quero contar para os irmãos agora esta noite, né, um fato, uma história, que estava naquele livro do Pão da Vida, né, e justo hoje, falava sobre isso no meu devocional, falou sobre isso, e eu achei muito interessante, né,
essa história. Chama A Árvore das Bênçãos. Não sei se alguém já leu. Li a respeito de um casal jovem cujos negócios falharam e eles tinham pouco dinheiro para investir em comemorações no Natal. Eles teriam que sair de casa depois do Ano Novo, teriam que mudar, né, do lugar que eles moravam. Não sei qual o motivo, que não fala. Não sei se venderam a casa, se pagavam aluguel e não estavam podendo pagar mais. Eu sei que eles estavam passando por dificuldade financeira. Então decidiram fazer uma festa. Quando chegaram os convidados, viram uma árvore decorada com um único cordão de luzes e pequenos papéis enrolados, amarrados ao galhos com fitas. Sorrindo de alegria, eles disseram: essa é a nossa árvore das bênçãos. Apesar dos tempos difíceis, Deus nos abençoou de tantas maneiras que decidimos dedicar nossa árvore a Ele. Cada pedaço de papel descreve uma bênção que Ele nos deu este ano. Esse casal enfrentou outras provações desde então, mas escolheram permanecer firmes no Senhor. E muitas vezes comentam que o Natal com a árvore das bênçãos foi um dos mais bonitos, porque puderam testemunhar como Maria tinha feito, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque o poderoso me fez grandes coisas. Então, irmãos, qualquer que seja a dificuldade, que você esteja passando, ou que você já passou, não desista, seja perseverante e seja fiel ao Senhor. Aleluia. Então, eu falo assim, eu canto para o Senhor, mas eu quero pedir para os irmãos me ajudem. Eu quero encerrar com esse louvor, que é um cântico de Maria. Louvado seja Deus. Quero pedir que vocês me ajudem, porque faz tanto tempo que eu não ouço, e faz mais umas 2 semanas que eu estou com esse louvor, e eu vivo cantando ele sozinha em casa. Aleluia, louvado seja. E tudo seja para a glória e a honra do Senhor. Louvado seja Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vinde florescer, tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vinde florescer. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia, glórias ao teu nome, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Abra em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Eu quero falar sobre o sonho de José aqui nesse pedacinho, para trazer uma meditação rápida para vocês, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 21, tá? Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará-o pelo nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez tudo como o anjo do Senhor ordenara. Amém? Eu quis trazer essa meditação aqui, nesse pouco tempo que eu tenho, para te fazer uma pergunta. Qual é o nome de José? Qual é o nome do pai de José? Jacó. O nome do pai terreno de Jesus, o nome do pai dele era Jacó. Vocês conhecem algum outro Jacó que tem um filho chamado José? Lembra dele? Está lá em Gênesis. Que Jacó teve um filho chamado José. Lembra para onde que ele foi? Vamos lá, gente. Para onde que ele foi? Grita aí bem alto. Foi para o Egito. Lembra que José foi para o Egito? E Jesus, quando nasceu, foi para onde? Para onde? Para o Egito. Lembra que teve a perseguição, que fizeram a cena aqui, que teve um decreto do rei, que menor de que 2 anos matava. Aí teve o censo, e levaram. E José levou Jesus para o Egito. O que eu quero dizer com isso? Será que é coincidência? Ou será que existe algum segredo nisso? Outra coisa, José foi levado para o Egito com um propósito. Você lembra qual foi o propósito de Deus para José ir para o Egito, passar por toda a prova que teve na terra? Foi matar a fome do povo. Foi trazer o pão físico para o povo. E qual é o projeto? O projeto de Jesus ir para o Egito. O projeto de Jesus ir para o Egito foi um lugar de refúgio. Porque Jesus ia trazer para o povo dele o pão da vida. Ou seja, José trouxe o pão físico e Jesus trouxe o pão espiritual. Ambos fizeram o propósito de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se no passado eu já fiz isso com o meu povo, hoje eu farei novamente. É isso que a Bíblia está falando. No passado é a sombra daquilo que Deus já fez. Hoje, não é 25, mas no dia 25, não é aniversário de Jesus. Mas a gente usa para pregar sobre Jesus. E falar de um Jesus salva, um Jesus cura, um Jesus restaura. É o ano inteiro falando. Agora é hora de você aproveitar e mostrar a Bíblia. Você que é crente, que vem na escola dominical, que aprende aquela chave, é hora de chegar para a pessoa e falar, lá no passado, teve um José que salvou o povo da fome. E hoje, no presente, temos um Jesus que vai nos salvar da condenação eterna. Os 7 anos de vaca magra, da vaca gorda vai acabar, porque a coisa mais difícil é pregar o evangelho no ano das vacas gordas, porque o povo está alimentado, o povo está saciado, mas José foi levantado, Jesus foi levantado, eu e você foi levantado para fazer uma provisão para o dia das vacas magras. A condenação está próxima. Jesus voltará e vai nos salvar, vai nos dar o pão da vida e nós vamos viver eternamente. É hoje o dia. É agora o dia. É agora de encher as nossas talhas de azeite. É agora de entendermos o que nós estamos fazendo aqui, em nome de Jesus. Amém? Então, nesse dia de Natal, eu quero deixar essa reflexão para você.
A Bíblia diz que já aconteceu. Deus já salvou seu povo uma vez e vai salvar de novo em nome de Jesus. E eu vou fazer parte desse povo que será salvo no dia da redenção, no dia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Ô toque, estou olhando essa sujeira desde que eu estava ali. A paz do Senhor, igreja, bem? Glória a Deus. Bom ver vocês aqui, louvando ao Senhor neste culto de Natal. Nós vamos compartilhar o Cântico de Maria. Eu estava ali, né? Não é... Deus colocou no meu coração o Cântico de Maria já tem alguns dias que eu estou com o Cântico de Maria na mente. E aí o pastor falou, você vai ministrar? Eu falei, não. Ele, não, você vai ministrar. Ele está falando, você vai ministrar. Eu estava perguntando se eu ia. Ele falou, você vai. Era uma ordem. Aí eu falei, tá bom. Então eu vou compartilhar aquilo que Deus falou comigo através do Cântico de Maria. E eu vou ler para vocês. Está em Lucas 1, versículo 46. Quem não quiser abrir, não tem problema. Mas vocês podem se atentar à leitura. Lucas 1, versículo 46 diz assim. O Cântico de Maria. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Foi o louvor que a gente cantou agora há pouco. Somente até aqui. O primeiro versículo do cântico fala assim, minha alma engrandece ao Senhor. E o segundo diz, e meu espírito se alegra. Talvez seja chata a pergunta que eu vou fazer, mas quando foi a última vez que você falou para o Senhor que você engrandece a sua alma ao Senhor e que o seu espírito se alegra em Deus, seu Salvador? Quando foi a última vez que você teve essa atitude de que a sua alma está engrandecendo ao Senhor e está se alegrando em Deus, seu Salvador, porque Ele tem feito grandes coisas por nós? Quando foi a última vez que a gente parou para ver que Deus te deu trabalho, que Deus te deu comida, que este ano que está se findando, Deus tem feito grandes coisas e tem olhado para nós? Quando a gente para ver realmente a grandeza de Deus, o nosso Salvador, um menino pequenino, né, o Davi, né? Da irmã Adelina, que é a Davi, tá? Que ele tem nome, é Davi. Tem dono esse boneco, tá? É o quê? Juliano, aí vai, né? Tá profetizando já a benção ali, ó. Multiplicar e encher a terra, Amanda, você ainda pode. E aí, Davi tá aqui, ó. Jesus tá aqui, ó, bonitinho. Numa manjedoura simples, não limpa, né, como ela disse, mas tem animais. Tinha animais. Era sujo. Onde tem curral, tem animal, era um celeiro. Tem o quê, gente? Tem fezes de animal. Cheira bom? Não cheira bom. E ainda assim ela disse, minha alma engrandece ao Senhor. Às vezes a gente está numa situação difícil e a gente reclama um pouco, a gente murmura. A gente não consegue, literalmente, não vamos ser hipócritas, de dizer que o tempo todo a gente fala, minha alma engrandece ao Senhor na luta, aleluia. Oh, Deus, está tudo dando errado e aleluia. Gente, para de mentir, nós não faz isso tanto não. A gente dá graça em tudo sim, mas na hora da luta, na hora do pega pra capar, muitas vezes a gente se cala, a gente fraqueja, a gente se entristece com Deus, a gente às vezes questiona Deus. E a gente como humano é normal. E tudo bem. E muitas vezes a gente se cobra muito, né, em dizer que não, a gente tem que se engrandecer ao Senhor, a gente tem que se alegrar em Deus, nosso Salvador. Sim, temos. Mas você vai passar por N situações da sua vida, ó, que às vezes é um gráfico. Vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. E nem sempre são momentos bons. Com dificuldade, a sua alma vai engrandecer ao Senhor. Com dores, você vai se alegrar no Senhor. Você não vai se alegrar na luta. Você não se alegra na dificuldade, ainda que ela não é à toa na sua vida. Ela vai ser lição, ela vai cumprir o propósito que Deus deu. Então, quando você parar diante de uma luta, de uma situação, não se entristeça, não se entregue, não desanima. Maria, nós evangélicos, nós não adoramos Maria, mas nós vemos ela como uma grande mulher de Deus.
Maria foi uma grande mulher de Deus. Por quê? Gente, que mulher guerreira, forte, jovem, tá? Naquela época era mãe jovem, né? Hoje a gente também tem algumas mães jovens, mas naquela época ela era comum, mas ela estava noiva e ela não chegou a se casar. Mas o Espírito Santo aprove dar um filho a ela. E naquele momento ela teve que fazer o quê? Engrandecer ao Senhor. Ela conseguiu e colocou esse cântico, está na Bíblia. Ficou gravado para que hoje a gente tivesse acesso a ele. Então, quando a gente está passando por lutas, ainda que doa, ainda que seja difícil, tente dar graças, né? Não é as 3 graças da novela, não. Que só de assistir comercial eu já sei o que está acontecendo naquela novela. A gente tá até dando raiva em mim já. Porque eu fiquei de férias, né? Aí você começa a dar uma olhadinha na televisão. Aí você tem a graça de Deus. Maria, uma mulher que foi cheia de graça e cheia do poder de Deus, o que ela fez? Ela engrandeceu ao Senhor. Então, quando você estivesse passando esse momento mais difícil da sua vida, respira, engrandece ao Senhor, porque vai passar. E eu aprendi uma vez com um irmão da outra igreja, que ele falava assim: todo mar que se agita, se acalma. Nenhuma tempestade, nem o dilúvio foi eterno. Nenhuma tempestade é para sempre. Então, tudo passa. E tudo se resolve. Amém? Deus abençoe a igreja. Deus abençoe o seu coração, a sua fé. E eu vou, assim, pedir, né, que a gente cante esse louvor, não agora, mas assim no seu coração. Quando você estiver passando por luta, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Amém? E eu vou dar um testemunho breve, e bem breve, tá? Porque senão depois eu não volto aqui. É que assim, o ano passado, né, eu estava como eventual, aí no meio do ano eu consegui uma sala fixa, tem uma aluna minha ali, a Isabelle, e aí eu consegui uma sala aqui no Castinalta, e glória a Deus, tudo bem, e meu último dia seria sexta-feira, último dia na escola. E aí, né, a gente vai orando a Deus e entrega para o Senhor e falou, quem sabe eu seja reconduzida? Quem sabe o ano que vem eu consiga uma outra sala? Não tem problema se eu ficar dezembro para o resto do ano desempregada, janeiro desempregada, e fevereiro começa as manifestações de algo. E manifestações de interesse. E aí eu falei assim, Deus, eu queria continuar trabalhando assim, queria continuar, né? Como se nada tivesse acontecido, não precisasse ter essa pausa para começar a manifestação de interesse novamente no começo do ano. E aí, eu estava passando na sala da diretora, do diretor, aí a diretora me chamou e falou assim, espera só um pouquinho, vem aqui, Eli. E conversou comigo assim rapidinho e o diretor falou, fala com ela já. Aí eu falei, vai falar o quê? Ah, então, você foi reconduzida, você fica com a gente para o nosso time do ano que vem. Aí eu falei assim, eu? Aí ele, você vai ficar. Você fica com a gente pro ano que vem. Então eu louvo a Deus por isso, porque eu não estou desempregada pro ano que vem, eu já tenho minha sala. Não sei qual vai ser, mas já estou novamente no Castinal, também. Deus abençoe. Gostaria de convidar os irmãos para uma breve reflexão em Mateus capítulo 11. Bom, deixa aberto aí. Quem é Jesus para você? Quem é esse Filho de Deus que veio ao mundo sob a forma de um ser humano, se fez carne e habitou entre nós? Para começar, o seu desígnio é conhecer quem Ele é.
O objetivo da tua salvação não é você passar férias eternas no céu. O objetivo da nossa salvação é conhecer quem Ele é. Conhecer quem é Deus. Nós fomos criados para ter comunhão íntima com aquele que nos criou. E a gente obtém comunhão íntima com aquele que nos criou através do seu Filho, porque nele habita a plenitude dos atributos de Deus. Cristo veio como uma expressão exata de quem Deus é. Se você fosse apresentar outra pessoa para alguém, como que você apresentaria? Tua esposa, teu marido, teu filho, algum amigo? Como você se apresentaria para outra pessoa? Geralmente a gente fala um pouco de quem nós somos, os nossos títulos, né? Eu sou pai da Laura. Eu sou esposo da Lidiane. Eu sou irmão de fulano de tal. Eu sou filho da Maria, filho do José. Meu trabalho é esse, eu faço isso da vida. Você vai dando os seus atributos, vai falando a respeito dos teus títulos, do que você alcançou na vida até aqui, quem você é, depende do que você faz, com quem você se relaciona, depende dos seus atributos, como você se expressa para outra pessoa, como você se apresenta para outra pessoa. Eu vou mostrar aqui para vocês quem é Jesus Cristo segundo a Bíblia, entendendo a forma da gente conhecer o outro através dos seus nomes, através dos seus títulos. Jesus Cristo, Ele é a porta, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, Ele é a verdade e a vida, o nosso Consolador, Ele é o anjo do Senhor, Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, Ele é com quem nós teremos de tratar, Ele é aquele de quem Moisés e os profetas escreveram, Ele é o sol da justiça, o oriente do alto, o autor da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Ele é o autor da salvação, o autor da vida, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Ele é o bom pastor, Ele é o braço do Senhor. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é cheio de graça e de verdade. Ele é a salvação poderosa. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o conhecedor dos corações de todos nós. Ele é o conselheiro. Ele é a consolação de Israel. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro sem mancha que foi morto. Ele é o Criador. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus bendito eternamente. Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Ele é o Deus forte, Deus que se manifestou em carne. Ele é o escolhido de Deus. Ele é a esperança da nossa glória. Ele é a nossa esperança. Ele é o esposo, Ele é o marido, Ele é o noivo da igreja. Ele é o grande eu sou. Ele é a expressão exata da imagem da pessoa de Deus. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é o fiel sumo sacerdote. Ele é a fiel testemunha. O filho amado de Deus. Ele é o filho de Abraão, o filho de Davi, o filho do homem, o filho de Deus, filho de José, filho de Maria, filho do Deus Altíssimo, filho do Deus bendito, filho do homem, filho unigênito de Deus. Ele é o Galileu, Ele é a glória do Senhor, Ele é o grande Deus, o grande pastor das ovelhas, é o grande sumo sacerdote, é o guia e apacentador do povo de Deus. Ele é o guia para as fontes das águas da vida. Ele é o herdeiro de tudo. Ele é homem de dores, o homem do céu, a imagem de Deus. Ele é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, juiz de Israel, juiz dos vivos e dos mortos, o justo juiz. Ele é o leão da tribo de Judá, o legislador, o libertador. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz verdadeira, o maravilhoso, o mediador da nova aliança, é o mensageiro da aliança, Ele é o Messias, o mestre misericordioso, Ele é o Nazareno.
Ele é a nossa justiça, a nossa Páscoa, a nossa paz, a nossa proteção, a nossa redenção, a nossa sabedoria, a nossa santificação, a nossa vida. Ele é o nosso Cordeiro Pascal sacrificado. Ele é o nosso esposo, o nosso grande Deus e Salvador, o nosso intercessor, nosso precursor, nosso príncipe da salvação, nosso Salvador, nosso único e soberano Senhor. Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o Amém, Ele é o caminho. Ele é o escolhido de Deus, o Filho do Pai, o homem que morreu pelo seu povo, o justo, o primeiro e último, o princípio da criação de Deus. Ele é aquele que é digno, o que foi morto e reviveu. Ele é o renovo. Ele é o terceiro templo. Ele é o vivente, aquele que vive. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o pão da vida, Ele é o pão de Deus, Ele é o pão vivo, pastor e bispo das nossas almas. Ele é a pedra de tropeço, Ele é a pedra angular. Ele é a pedra única, Ele é a pedra viva, Ele é o poder de Deus, Ele é o poderoso de Jacó, a porção de Jacó, o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o príncipe, Ele é o líder, governador dos povos. Ele é o príncipe da paz, o príncipe da vida, o príncipe do exército do Senhor. Ele é o príncipe dos reis da terra, princípio e primogênito dentre os mortos. Ele é o profeta. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o Rabi, Ele é a raiz e geração de Davi. Ele é o Redentor, Ele é o Rei de Israel, Rei dos judeus, Rei dos reis. Ele é o Rei eterno, o repouso de Deus. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o santo e justo e verdadeiro. Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Senhor fiel. Ele é Siló, Ele é o sol da justiça. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o último Adão. Ele é o único fundamento da fé cristã. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o verbo da vida, a palavra da vida. Ele é o verbo de Deus. Ele é a vida eterna. Você tem 200 títulos e nomes pelo qual ele é proclamado na palavra de Deus. Aqui, Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz assim, Jesus Cristo, ele diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Meus irmãos, em todas as circunstâncias, nós podemos dar graças a Deus, porque o propósito, o objetivo da nossa salvação é conhecer quem é este Jesus. No momento de escassez, você pode conhecer esse lado de Jesus, que Ele é o Deus de toda provisão, Ele é o Deus da provisão, Jeová Jiré. No momento de doença, de enfermidade, você pode conhecer o médico dos médicos, Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que te cura. No momento de solidão, de abandono, você pode conhecer o Deus Emanuel, o Deus que é contigo. Em tudo dai graças, porque independente da circunstância que lhe é imposta sobre essa vida, você tem uma oportunidade de conhecer quem Cristo é, nas suas múltiplas facetas. E esse é o teu objetivo aqui na terra. Teu objetivo aqui na terra não é férias, não é descanso. Em Miqueias capítulo 2, versículo 10, nos é dito, fujam daqui. Aqui é um ambiente que está todo contaminado, está tudo arruinado, aqui não tem remédio aqui para esse mundo. Aqui não é o descanso de vocês. Salmo 84, bem-aventurados são aqueles que são peregrinos de coração. O povo de Deus moravam em tendas, mesmo quando eles tomaram posse da terra prometida, havia a festa dos tabernáculos, Deus fazia lembrá-los que espiritualmente aqui não era o descanso do povo dele.
nem do povo de Israel, nem da igreja dos nossos dias. Aqui não é o descanso de vocês, meus irmãos. Aproveitem cada circunstância, seja de bonança, seja de escassez, seja de dificuldade na vida de vocês, para que vocês possam conhecer quem Cristo é. Aproveite cada circunstância da sua vida. Você está vivendo um período de bonança, de vacas gordas? Glória a Deus. Conheça o lado de Cristo, que Ele é o teu descanso, Ele é o Deus da provisão. Você está vivendo dificuldades na sua vida? Conheça aquele que é a tua cura, que é o teu consolo, que é o teu ajudador. De novo, esse é o objetivo da tua salvação, conhecer quem Ele é. Essa é a nossa glória. Você pode dizer que você realmente conhece a Cristo? Se você se gloriar em alguma coisa, não se glorie em quem você é ou no que você já fez na sua vida até aqui. Se você é um verdadeiro filho de Deus, se glorie em conhecer o Senhor. Olha para trás, vê o que Ele já fez por você. Quando eu me converti porque eu vi nele o Deus Emanuel. Antes eu via Deus como alguém sentado no alto e sublime trono, muito longe de réis mortais como nós. Mas quando eu descobri que Ele anda no meio do povo dele, eu decidi em meu coração, eu também vou andar no meio do povo dele, porque Ele está no meio do povo dele. Ele anda na terra com os contritos de coração, com aqueles que estão com o coração arrependido, com os quebrantados de coração. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu habito num alto e sublime trono, mas também estou com o quebrantado de coração. Essa foi a primeira revelação de quem Deus é para a minha vida, mas a partir daí, Ele foi me dando novas revelações de quem Ele é. E isso que é o significado da palavra que nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha e nos dê o verdadeiro descanso. Amém. Glória a Deus. Tem momentos que faltam palavras, né? Para a gente falar a respeito de quem Jesus é. É fácil falar de uma pessoa, mas falar de Jesus, e ainda mais quando você anda muito longe dele, né? Quanto mais longe dele, mais menos você sabe sobre ele. Menos contato, você não sabe o cheiro, você não sabe o tempo que ele age. Nós não sabemos o que de fato acontece. Mas eu termino com uma reflexão, essa parte, que é a seguinte, que quem é dono do espaço e do tempo não tinha espaço e nem tempo para nascer. A Bíblia diz que Deus criou o espaço. Ele criou a porção seca. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou o espaço para separar as águas da terra e as águas dos céus. Deus chamou o céu de espaço. O espaço de céu. Quando Jesus chegou, não havia espaço para ele. A pergunta que eu faço é: a sua agenda, a minha agenda está tão cheia que não sobra espaço para o Senhor Jesus. Nós temos uma tendência de secundarizar, de terceirizar. Depois eu faço, depois eu oro, depois eu busco. Mas o que mais impressiona o mundo
não é ter um lugar lindo para nascer. O que mais impressiona o reino de Deus não é tudo ter dado certo neste ano. Eu deixei um monte de mala cair no chão esse ano. Muita bagagem caiu no chão. Mas eu não caí. Louvado seja a misericórdia do Senhor na sua e na minha vida. Porque quem está de pé, tome cuidado para que não caia. Mas o mais importante não é você chegar com tudo no final. É você chegar. É nós chegarmos. Com o Senhor Jesus foi assim. Não deu tempo de pintar o quarto. Né, Adri? Ele está aí nas portas do neném. Também a Patrícia também, né? Glória a Deus. Quando toma água, irmão, Jesus vai fazendo a obra, né? A água de neném é igual contagia, né? Não deu tempo. Então não pense. Porque como vai ser? Eu não consegui comprar o berço dos sonhos. Eu não tenho casa própria ainda. Eu não tenho um emprego de estabilidade. Eu não tenho algo que me dá segurança. Que segurança Jesus tinha? Que segurança o Filho de Deus possuía? O justo viverá pela fé. Amém, igreja? Então hoje a sua preocupação não deve ser o que tenho, o que posso, o que vou fazer. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele libera. Eu sempre digo que nesse púlpito, Ele é especialista em liberar comandos. Em liberar ordens. Portanto, aquele que criou espaço, que criou tempo, que criou geografia, que estabeleceu margens, que estabeleceu limites, não tinha limite nem tempo para nascer. Porque os homens não deram oportunidade. Possivelmente, se ele nascesse em um lugar lindo e maravilhoso, preparado por um homem, a glória seria desse homem. Mas sabe o que é mais belo de tudo? É que as coisas de maior valor desse mundo nasceram em um lugar simples. Como se Deus estivesse dizendo: o meu filho não precisa de homens. O meu filho não precisa de um espaço estratégico para o homem, para que ele possa nascer, porque Deus é Deus sem você e sem eu. Amém, gente? Tem gente que pensa que Deus fica triste, depressivo, que Deus fica chateado. Eu também vou fazer uma birra com Deus, 1 ano sem ir na igreja. Me ajuda aí. Eu vou fazer um protesto, também não vou mais. Pobre, cego, nu e acrescento, miserável. É o indivíduo que pensa desse jeito. Porque a palavra diz que o reino não é comida, não é bebida, não é assento, não é espaço, não é nada que o homem estabeleça. O reino de Deus é algo que Deus construiu. Paz. Quem que faz paz? Quem que é o fabricador de paz? Alegria. Quem que faz alegria? No Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, o Deus, o dono do espaço, não tinha espaço. Hoje eu queria que você saísse daqui pensando em todas as mensagens que você ouviu. Todas foram extraordinárias. Mas se você saísse daqui falando só o seguinte, pensando algo: Senhor, até agora eu fechei as portas do limite para o Senhor. O Senhor não teve muito espaço na minha vida esse ano. Mas eu quero que o Senhor tenha espaço na minha casa. Eu quero que o Senhor tenha espaço na minha família. Uma ordem e um decreto não pôde deter o Filho de Deus.
É por isso que pode fazer obra de macumbaria, de feitiçaria, pode usar estratégia, pode fazer o que quiser fazer. Ninguém remove o propósito de Deus na sua vida. Porque o propósito de Deus é de Deus, não é do homem. Fale para o Senhor.